Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com meu querido amigo Alberto Santini Filho sobre os benefícios dessa incrível terapia, a ortomolecular. Alberto, que prazer ter você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho mais demoradamente, não é verdade? Sim, é um prazer estar com você mais uma vez com nossos telespectadores que vêm nos acompanhando, inclusive mandando cartas para nós, fazendo pedidos de algumas explicações, que inclusive teve alguns programas esse ano que foram feitos inclusive com perguntas do povo na rua, que está sendo muito interessante para as pessoas conhecerem a terapia ortomolecular com os oligoelementos. Exatamente. Então, eu tenho falado bastante esse mês, né? Aliás, esse mês está começando, mas mês passado falei bastante sobre doença, né? Doença do ponto de vista metafísico. Uhum. Como é que a terapia ortomolecular vê a doença? Sim. Primeiro a gente analisa, por exemplo, não só um ponto, a gente analisa o contexto. Porque a gente analisa, por exemplo, não sem diagnóstico. Por exemplo, nunca vou chegar para uma pessoa e falar, você tem um problema digestivo. Não, a gente vai para o lado químico da história, tentando ver pela química, através do enfraquecimento, e não só o que falta. Porque quando a gente fala de elemento químico, nós falamos de nutrientes. E nutrientes você encontra até no alimento. Só que você não desgasta só por alimentação, você desgasta pelas emoções, sentimentos, preocupações, pela vida que você tem, pela sua própria sensibilidade. Sim. Então nós analisamos a pessoa como um todo, dentro da sua personalidade, do lado emocional e do lado físico. Não especificamente, que nem aquele caso que eu comentei, daquela menina que ela chegou com estresse no nosso trabalho, foi um ano estressante, aí ela veio nos procurar, por causa do estresse que ela estava vivendo. Só que durante a avaliação eu vi que tinha alguns elementos, oligoelementos que estavam enfraquecidos e estavam numa pontuação fora de padrão. Sim. Que fora de padrão é pior que um desequilíbrio. Eu falo que tem o equilibrado, o bloqueado, o desequilibrado e o fora de padrão. E em elementos, por exemplo, relacionados ao fígado e à vesícula. Só que eu mesmo não sabia qual era a doença no fígado, era no fígado e no coração. Certo. Eu não conseguia dar o diagnóstico, mas eu sabia que quimicamente eu tinha que repor aqueles elementos que estavam fora de padrão, mas que provavelmente deveriam ser uma doença já não muito, já estava passando do limite, já era meio sério. Aí eu pedi para que ela procurasse os profissionais específicos da cardiologia, no hepatologista, ou um clínico geral, e ela procurou, deu hepatite C e doença de Chagas. Olha só. Então, quer dizer, por isso que a gente tem que analisar dentro da estrutura química da pessoa que enfraqueceu. Nós vamos montar uma estrutura numa ordem de explicação lógica. Quando eu falo lógica, não é assim, não é que eu pego um monte de elementos e começo a falar aleatoriamente. É tipo, esse elemento, ele enfraqueceu esse outro elemento, que enfraqueceu esse outro, que enfraqueceu esse outro. Nós chegamos a uma conclusão de personalidade, emoção e lado físico das pessoas. Ou seja, nós temos que lembrar que nós somos energia, porque você, quando trabalha todos os oligoelementos, a gente pensa, mesmo quando você trabalha com os florais, os florais, eles veem a energia, inclusive, das plantas, não é verdade? A definição bioquímica de um oligoelemento é uma pequena partícula, ela é infinitesimal. Inclusive, na explicação em livro, está escrito que esta energia produz uma reação bioquímica nas enzimas para que o metabolismo comece a querer reagir por si só, mas o emocional também. Aí a pessoa fala, mas como um oligoelemento, que eu até encontraria num nutriente, com uma miligrama pequena, ele vai ajudar dessa forma? O exemplo que eu sempre dou e é o mais fácil de entender é o exemplo do adubo da flor. Você pode colocar um adubinho no terreno, por si só aquela flor vai começar a se reerguer, se abrir para a vida, para enfrentar o clima. E quando eu falo enfrentar o clima, isso tentando trazer para o ser humano, ele vai começar a ganhar uma estrutura física, emocional, para se abrir para a vida de uma forma mais feliz, para enfrentar as situações. Porque ninguém é só cabeça, ninguém é só corpo. E as situações, não é? As situações que são
palpáveis ou não palpáveis, visíveis ou invisíveis. Por exemplo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, muitas vezes você não pega na mão e nem põe na caixinha para conseguir olhar numa lamínula de laboratório. Mas ele está mexendo com você, inclusive afetando o físico, porque você não consegue separar a matéria da energia e da consciência. Que é isso mesmo, que somos o que pensamos, não é? Se você pensa que você, por exemplo, é uma porcaria, você vai agir comportamentalmente, você vai agir de forma a confirmar até essa hipótese. A sua mente tem um poder tanto de você pensar numa comida e salivar sua boca porque ficou com fome, mas a tua mente tem o poder de te destruir conforme, do mesmo jeito que pensei na comida, salivei minha boca, minhas emoções podem me gerar sintomas. E aí também entra um lado mais sutil da história, que eu sou uma pessoa meio espiritualizada, assim, e eu digo que tem um lado da sensibilidade das pessoas, que muitas vezes não se conta isso, não aparece, mas que está afetando, inclusive, fisicamente e emocionalmente as pessoas. E aí a terapia ortomolecular age nesse nível. Eu falo que a partir do momento que a gente começa a ganhar essa estrutura física e emocional, você começa a mudar a sua frequência dentro da sua estrutura, ajuda no metabolismo, mas muda a sua frequência energeticamente falando, para que você saia daquela sintonia negativa que você estava passando e comece a encarar a vida, mesmo dentro dos seus problemas, de uma forma muito melhor. Por exemplo, eu tenho um problema, vamos ver isso como uma mera situação, ou não como uma barreira intransponível. Então, o nosso objetivo é exatamente dar essa força para que a pessoa se impulsione para enfrentar as situações. É viver melhor no lado bom, sofrer menos no lado ruim e aproveitar melhor a vida, que com certeza, no geral, vai te trazer muita satisfação. Olha, muito legal isso que você está dizendo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco vamos voltar a falar. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, eu queria que você falasse um pouquinho do poder do síndico. Como é que a gente pode medir se tem abuso? É importantíssimo, Mônica. Sempre falo para as pessoas, e eu vejo muitas vezes as pessoas com medo desse poder do síndico, né? Nós não podemos esquecer que o artigo 1348 do Código Civil estipula as regras que ele deve seguir. A primeira delas é prestar contas, mas como ele é o síndico, é o executor da vontade do condomínio, ele tem que ter uma certa autonomia para que ele possa, ao longo do mandato dele, ir fazendo as coisas que beneficiem o condomínio e, ao mesmo tempo, não ser travado por excesso de controle por parte dos conselheiros ou dos próprios condôminos. Então, a melhor maneira de você controlar isso é saber exigir dele. Quer dizer, toda vez que você encontra uma irregularidade, comunicar-se, principalmente por escrito, participar da assembleia para saber por que aquelas determinadas ações, atitudes do síndico estão sendo tomadas, ficar de olho nas pastas. Sim. Quer dizer, então, é mostrar interesse em ajudar o próprio síndico. Porque toda vez que você critica ou que você mostra que você está interessado, você é uma pessoa que vai favorecer a si próprio, porque o seu patrimônio é que está envolvido, mas também vai permitir que o síndico não vire um ditador, nem uma pessoa muito omissa. Quer dizer, fique que nem, como o pessoal costuma dizer, vaquinha de presépio. Ele vai atrás do que o conselho manda que ele faça. Não deve ser nem um caso nem o outro. Ele tem que ser proativo e, ao mesmo tempo, dar informações que são necessárias a todos. Receptivo, né? Receptivo, quer dizer, então é uma coisa, é um equilíbrio que tem que ser buscado também pelo condômino. Muito obrigada, até semana que vem. Estou à disposição, Mônica. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center.
o seu escritório virtual definitivo.